Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o caos do Real Madrid foi punido e castigado merecidamente pelo Arsenal. Antes da gente começar, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado e clica para conversar com a galera do Turista FC. Turista FC, a empresa de maior credibilidade no turismo esportivo do Brasil e que é especialista em realizar seu sonho de conferir in loco, ao vivo, os grandes eventos do esporte mundial. Vem aí semifinal de Champions, vem aí final de Champions e a Turista FC tem pacotes especiais para esses eventos. É só vir no primeiro comentário, clicar no link e falar por WhatsApp com o especialista do Turista FC e ele vai realizar o seu sonho. Estou gravando esse vídeo logo depois da goleada não, 3-0 para mim não é goleada, para mim 3-0 é um placar clássico, mas da ótima vitória do Arsenal por 3-0 sobre o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions League. É evidente que a vantagem do Arsenal é muito grande. Um 3-0 em casa, dentro de um mata-mata, independentemente de ter gol fora ou não, e na Champions não tem há algum tempinho, ainda bem, é uma grande vantagem. E essa vantagem só não é praticamente definitiva, primeiro porque isso é futebol e segundo porque isso é futebol com Real Madrid em noite de Champions no Bernabéu. Então isso faz com que a gente deixe a coisa sob alerta, porque a gente viu, inclusive nos últimos anos, inclusive aí nas últimas duas Champions, o Real Madrid sair de cada enrascada dentro do Bernabéu, que faz com que a gente tenha esse alerta e deixe essa coisa aí sabendo que a gente está falando do Real Madrid tendo que fazer 3-0 no Bernabéu ou 3 gols de diferença no Bernabéu para ficar vivo. Se fosse um outro contexto, diante do momento dos times, a gente diria, tá classificado, ou tá praticamente classificado. Mas sendo Real Madrid no Bernabéu, eu acho que convém a gente ter cuidado, porque o futebol gosta de dar na nossa cara em situações assim. Mas o que a gente viu nessa noite, e como eu coloquei na thumb, uma noite dos sonhos para o torcedor do Arsenal, a forma como o Arsenal se preparou e abordou esse jogo é uma forma muito bonita, é uma forma muito significativa. Ao longo do pré-jogo, ou na preparação desta terça, na segunda, já desde o domingo, na comunicação do Arsenal, nas manchetes do jornal, a gente via o Arsenal tratando esse jogo como um jogo especial, como um jogo em que ia precisar muito da participação da galera, ia precisar muito de uma atmosfera hostil no Emirates Stadium. O Fred Caldeira, que é correspondente da TNT Sports em Manchester, ele trouxe o depoimento na transmissão dizendo que ele nunca viu o Emirates pulsar assim, ele nunca viu o Emirates emendar uma música atrás da outra como foi, ele nunca viu o Emirates jogar tanto com o time, vaiando o time do Real Madrid, ele nunca tinha visto isso. E isso foi um pedido do Arteta, isso foi um pedido de vários jogadores e o torcedor respondeu. Então eu não sei como vai terminar a Champions do Arsenal, não sei nem se o Arsenal passa para a semifinal, não sei o que vai acontecer no Real Madrid, no Bernabéu, mas essa noite é uma noite que vai ficar para sempre na memória do torcedor do Arsenal, na memória daquele torcedor que quer ver o Arsenal triunfar na Champions, né, dos principais times da Europa. Talvez o Arsenal seja o maior deles, acho que o Arsenal é o maior deles que não tem título da Champions. Então é uma ânsia muito grande e essa noite, uma noite de Champions fantástica, uma noite de Champions de uma atmosfera maravilhosa, vai ficar para sempre gravada na memória e na história do Arsenal. E dentro do campo, no campo e bola, eu tenho falado para vocês, inclusive em vídeos aqui, se você rolar aqui a timeline do canal do VSR aqui no YouTube, você vê eu falando que o Real Madrid tem vivido um caos na temporada. Em especial na parte de 2025 da temporada. Se você pegar vários jogos do Real Madrid na temporada como um todo, em especial em 2025, os jogos são um caos. É o Real Madrid não conseguindo ter controle do jogo praticamente em hora nenhuma, é um Real Madrid se defendendo muito mal pelos lados do campo, é um Real Madrid não conseguindo minimamente resistir
no posicionado atrás, posicionado no seu campo. É um Real Madrid sofrendo demais nas transições. Tudo isso a gente está vendo do Real Madrid. E como eu falei num vídeo, sei lá, na semana passada, um vídeo depois da classificação do Real para a decisão da Copa do Rei contra a Real Sociedad, é um Real Madrid, diante desse cenário, é um Real Madrid que chega no penúltimo mês da temporada, é um Real Madrid que chega em abril, vivo, nas 3 competições. Então, esse é o cenário de caos do Real Madrid, e mesmo assim ele estava vivo. Por quê? Porque vários times, em vários contextos, em várias situações, não conseguiram punir, não conseguiram castigar o Real Madrid. E o Arsenal conseguiu. Então, essa vitória, independentemente das instabilidades do Real, essa vitória é mérito do Arsenal. Esse 3-0 é mérito do Arsenal. O Arsenal trabalhou para construir esse 3-0. O Arsenal trabalhou para colocar esse placar lá no placar eletrônico lá do Emirates Stadium. Não foi dado pelo Real, não foi um acaso. O Arsenal construiu isso. E, vou te dizer, o 3-0 ficou barato. Barato. Um placar correto desse jogo poderia ser um 5-1 ou um 6-1 para o time do Arsenal. Eu estou deixando aqui as estatísticas do jogo que eu peguei lá no app do Flash Score. Não tem ainda o Flash Score no seu celular? Vem aqui também, no primeiro comentário fixado, que tem o app para você baixar o Flash Score, tá? Totalmente de graça, não paga nada. Vamos às estatísticas. Posse de bola, 54 para o Arsenal, 46 para o Real. Finalizações, 12 para o Arsenal, 9 para o Real. Aí você fala, pô, foi um jogo equilibrado. Olha a natureza das finalizações. Finalizações do Arsenal, 11 no gol. Do Real, 3 no gol. E dessas 3, uma chance clara do Real. Não, aqui até o Flash Score está dando como 0 finalização, 0 chance clara. 5 escanteios a 3. Então, assim, foi uma superioridade muito grande do Arsenal, maior do que o 3-0 até indica. Porque das 12 finalizações que o Arsenal conseguiu, 11 foram no gol. Nem todas geraram defesa, porque 2 aqui na estatística do Flash Score, ele está considerando 2 bolas salvas depois da bola passar pelo Courtois, uma salva pelo Alaba, outra salva pelo Bellingham, está considerando como finalização no gol, que eu acho até o correto, né? Apesar de não ter sido defesa do goleiro, essa bola entraria. Não dá para considerar isso chute bloqueado. Então, 11 finalizações no gol. Foi uma superioridade incrível do time do Arsenal. E claramente, foi um Arsenal que soube explorar os problemas do Real Madrid. Real Madrid vive um cobertor curto danado. Ele tem que tirar o Valverde do miolo, porque a lateral direita do Lucas Vázquez, o Lucas Vázquez, nos jogos grandes de lateral direito, é uma água defensiva. Então você tira o Valverde do meio e bota ele na lateral direita. Resolve a lateral direita, ok. E deixa buraco no meio. O meio-campo do Arsenal, de Odegaard, Thomas Partey e de Declan Rice, engoliu o meio-campo do Real Madrid, engoliu o meio-campo de Camavinga, que não vive uma boa temporada, Modric, que joga bem, mas tem as limitações de alguém de 39 anos, e o Bellingham, esse talvez é o único que eu livro a cara do Bellingham do Real hoje. 2, né, que eu livro a cara, Courtois e Bellingham. O Bellingham tem que se desdobrar para marcar, para voltar fechando. Hoje, em determinado momento do primeiro tempo, virou um auxiliar do Alaba, que o Alaba estava sendo engolido pelo Saka pelo lado direito, e no meio campo ficava faltando, e o perde-pressiona do Arsenal, engolindo o time do Real Madrid. Então, assim, foi uma vitória que o Arsenal mereceu. O Arsenal aproveitou o caos que é o Real Madrid, o caos na transição defensiva, o caos defendendo em linha, todo mundo posicionado, e o Arsenal usou esse caos e botou esse caos estampado no placar. 3-0 para o Arsenal. O Saka fez um jogo fenomenal pelo lado direito, nem parecia que estava voltando de lesão, tanto tempo machucado. Dominou completamente o Alaba. Ah, mas por que o Alaba jogou de lateral? Porque o outro, cobertor curto, o outro é o Fran Garcia, que até por não ter experiência e por ser muito melhor atacando do que defendendo,
O Ancelotti preferiu botar o Alaba. Ah, por que não botou o Camavinga improvisado? Camavinga no último jogo improvisado não foi bem, tomou um passeio também. Mas mesmo assim, se você bota o Camavinga sem o Tchouaméni, ia faltar no meio. Então olha quanto problema no Real. E o Arsenal atropelou e usou isso. O Saka deu um baile pelo lado direito, o Martinelli ganhou algumas jogadas pelo lado esquerdo, o Rice, além dos 2 gols de falta, já estava jogando muito bem, subindo as linhas e passando e aparecendo na área, e muitas vezes como centroavante. Em 2 vezes ele chegou pouco atrasado, bolas que o Saka rolou da direita para dentro. Então, assim, foi um atropelo do time do Arsenal. E a vitória foi pavimentada em 2 golaços de falta do Declan Rice. O primeiro, muita gente questionou falha do Courtois em botar um homem a menos na barreira. Eu conversei com um goleiro que pediu para não falar o nome, mas ele disse assim, olha, ele até poderia ter colocado um homem a mais na barreira, do lado do Valverde, mas não funcionaria, porque do jeito que o cara bateu, com a curva que o jogador bateu, que o Declan Rice bateu, não funcionaria. Uma curva maravilhosa, a bola sai do campo, do raio da própria trave e depois pega o efeito para entrar. O Courtois se estica, tem envergadura, mas não conseguiu chegar. O interessante foi, em algum momento ali, a transmissão mostrando o jogador o treinador de bolas paradas do Arsenal indo na beira do campo e falando pro Rice, fazendo assim com a mão, uma colher, dizendo, vai por fora da barreira. A bola não entrou no ângulo, ela entrou a meia altura, mas ela foi tão por fora da barreira, e de novo, para mim não houve falha do Courtois em armar, em botar mais um homem ali, que fez 1-0. E a câmera mostrou, ou na verdade o Fred trouxe a informação, que estava atrás do gol, que o Vinícius Júnior olhou e falou, caraca, sabe? De quando ele viu o gol do Declan Rice. E o outro gol, aí já do outro lado, né, do lado esquerdo do ataque, ali o Courtois de novo meteu 4 homens na barreira, protegendo o outro canto, né, protegendo o canto direito dele, e o Declan Rice mandou na forquilha, mandou no famoso prego, não tinha o que fazer. Como eu falei na transmissão, se o Courtois fosse para o futuro e voltasse do futuro, ele não pegaria essa bola, sabendo onde a bola entraria. Então, assim, foi uma cobrança perfeita, e o Flash Score trouxe, né, os 2 primeiros gols de falta da história da carreira do Declan Rice. Declan Rice nunca tinha feito gol de falta na carreira. Ele próprio falou sobre isso depois. E ele faz os 2 primeiros gols de falta dele, 2 golaços com batidas diferentes contra o Real Madrid, contra o Courtois, que para mim é o melhor goleiro do mundo, dentro de uma quarta de final de Champions. E para fechar, o Arsenal sentiu o cheiro de que ele podia fazer mais, não se retraiu, não ficou satisfeito com 2-0, continuou subindo pressão, continuou ganhando segunda bola, continuou ganhando perde-pressiona, e aí numa jogada envolvendo todo o lado esquerdo, o Trossard, que tinha entrado, fica em condição legal, rola para o meio, o Lewis Skelly se projetando, que partida, que lateral que o Arsenal arrumou. O lateral de 18 anos, um lateral para uma década. Foi para frente apoiando por dentro, algo que ele faz, ele era meia de origem, né, meia na base, acha o Merino de primeira bate no giro e faz o 3-0, placar, assim, se fosse 2-0 seria um placar injusto, porque o Arsenal mereceu pelo menos 3 gols de diferença. Placar exato do jogo, para mim, 5-1 ou 6-1. E por que esse 1? Porque ainda com o jogo 0-0, o Bellingham dá um passe maravilhoso para o Mbappé, que entra livre, um gol que ele tem que fazer numa situação de jogo em que o Real depende demais de aproveitar as oportunidades. O Mbappé chutou em cima do Raya e o jogo poderia ter sido outro. Ah, não, mas o Arsenal foi muito melhor. Sim, o Arsenal foi muito melhor, talvez. Se sai atrás, poderia ter feito 3-1 do mesmo jeito, ou 4-1, ou 5-1. Mas, para mim, está muito claro que o Mbappé tem que fazer esses gols. O Mbappé não fez um jogo bom, muito pelo contrário, muitas bolas desperdiçadas, né? No segundo tempo ele é acionado, se eu não me engano, eu não me lembro quem deu a bola para ele na esquerda, não me lembro se foi o Modric ou se foi o Vinícius, e aí ele poderia ter batido de primeira, de esquerda, tentou dar um tapa para dentro, perdeu o ângulo, chutou na rede pelo lado de fora. Então, assim, uma partida muito ruim do Mbappé.
mas uma partida abaixo de Rodrigo, uma partida abaixo de Vinícius, uma partida ruim do Camavinga, que ainda foi expulso por chutar a bola depois, numa espécie de irritação, de indisciplina. O Alaba foi engolido pelo Saka. Para mim, só salvaram 2 jogadores nesse jogo do Real. Courtois, lá atrás, que ainda fez pelo menos 3 grandes defesas. O Courtois fez 2 defesas em 2 lances que foram 3 finalizações no mesmo lance. E o Courtois defendeu 2 delas, 2 vezes, 2 defesas no mesmo lance, ou seja, só aí foram 4 defesas, e só salva a cara do Bellingham, que ainda se desdobrou. Foi um passeio, um atropelo do Arsenal, mereceu a vitória, mereceu 3-0 e agora vai para o Santiago Bernabéu. O Real precisa de mais uma noite mágica no Bernabéu. Sabe aquelas noites mágicas do Real Madrid no Bernabéu? O Real precisa de uma daquela, porque o momento do time é muito grave, é muito problemático e o time do Arsenal foi muito superior. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário do vídeo tem para você conversar com a galera do Turista FC. Você quer ver a final da Champions? É possível. Só ir aqui no Turista FC conversar com a galera no WhatsApp. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.